E passamos a palavra agora, Silvia, ao teu convidado da UNIT, o professor Pedro Henrique. O senhor tem a palavra durante até 30 minutos, mas lembrando que tem que reservar um tempo para a réplica da Silvia. Eu tentarei ser breve. Vocês estão vendo a minha imagem, porque eu não me vejo aqui. Vocês conseguem... Como acontece comigo, eu lhe vejo. Estamos lhe vendo. Então, tudo bem, tudo bem. Eu já conheço meu rosto, não preciso me ver. Está ótimo. Silvia, eu confesso que quando eu estava... Bom, primeiro, agradecer aqui ao convite, né, para participar da banca. Para mim é uma honra rever aqui a Cornélia, o Scott, o Adelson, né, essas figuras, né, tão emblemáticas e tão importantes na antropologia. E eu confesso que eu estava vendo, quando eu estava lendo o seu memorial, e agora também essas respostas, eu estava dando risada aqui, que a tua trajetória parece muito com a minha. Meu pai também era médico, né, também queria 5 filhos, queria ter filho médico, não teve nenhum. Também tem a coisa a gente pegou assim um finalzinho da ditadura militar e participar de formação de núcleos de pesquisa, quer dizer, foi muito parecida. E eu ficava vendo aqui, gargalhando o negócio, porque parece que eu estava vendo uma história, talvez seja uma questão geracional isso, eu não sei. Bom, e aí também, quando você falou que escrever para você é complicado, para mim também escrever é um parto, né? E eu trabalho muito melhor com fotografia e com imagem de movimento, com documentários, com vídeos, do que sai muito mais fácil aqui. Bom, e aí queria colocar algumas questões, que não são nem perguntas, mas assim, mais um bate-bola, né? Primeiro de tudo, com relação ao seu trabalho, né? O teu trabalho é muito interdisciplinar. Eu me lembro que quando foi feito o mestrado na UNIT, agora já está com doutorado, que é um interdisciplinar, e eu dizia que a antropologia é muito interdisciplinar, não só metodologicamente, em termos de tema, também em termos de você usa cinema, usa uma série de coisas. Bom, mas o seu trabalho é mais, né, tem uma pegada muito forte, trabalha com religião, com medicina, né, questão indígena, com muita coisa aí. E eu queria, então, que você falasse um pouco sobre isso, como é que é trabalhar nessa pegada interdisciplinar, de maneira que faz um trabalho que, ao mesmo tempo, é um trabalho científico, é um trabalho de proximidade, né, de estar dentro, estar junto com as pessoas, com as pessoas que você está ali desenvolvendo o seu trabalho. O que mais? Eu estou meio perdido aqui, que eu tinha feito umas anotações, mas eu fiz algumas outras agora, então o negócio aqui está meio complicado, mas vamos lá. Eu queria que você falasse também sobre o seu processo de criação. Falar um pouco mais agora da questão do documentário, né? Uma coisa que eu senti do seu trabalho com filme, uma coisa que eu senti falta no seu memorial foi como é que você chegou a isso. Você fala, mas você não explora muito bem. Está fala da questão, fala lá do trabalho no museu, fala dessa série de coisas, mas como é que você chegou a isso, né? Como é que a Silvia está ali, de repente, começa a trabalhar com usando de imagem, fotografia, fazendo vídeos, né? Mini DV, aquelas coisas todas que a gente levava quando tinha muita poeira, dava problema, quando tinha muita umidade, dava problema. Né? Como é que você chega na antropologia visual e a trabalhar com imagem? Uma coisa que você fala no seu memorial sobre o uso da câmera, que a câmera integra, mas a câmera tem um problema também, que eu já vivenciei algumas experiências muito, muito contraditórias. Primeiro, dela intimidando a pessoa, o microfone, então, pior ainda, né? Intimidando a pessoa que está dando um depoimento. Ou você chega em um grupo e ele vai entrevistar alguém e a pessoa fala, repete quase com um discurso pronto, né, de coisas que você já leu sobre aquele determinado tema, e ela vem repetida ali para você. E aí
Uma questão que eu queria te colocar é a seguinte, como é que você falou a questão do filme etnográfico, como ele servir de base para outras pesquisas, para outros pesquisadores. Você tem um material bruto, com certeza, mas eu queria que você explorasse um pouco a ideia do material montado, né, como fonte para outras pessoas, porque ali você tem já um recorte que é seu, né, que é da pessoa que está fazendo, que montou o filme, e aí eu queria que você comentasse um pouco isso, falando também, abordando também como é que você monta, né, como é que você produz. Você produz em cima de um roteiro ou você começa, né, a produzir de uma maneira livre, com alguma ideia na cabeça, depois você junta tudo, e depois, na hora de montar, né, você já vai produzindo, pensando na montagem. Como é que você trabalha isso? Trabalha os temas que estão ali na tua pesquisa. Eu vou ser breve, porque não vou demorar muito, não. Outra coisa que eu queria que você falasse um pouco, normalmente, né, nos filmes etnográficos, a gente trabalha com aquilo que o Deleuze chama de câmara balada, né? Planos mais longos, ou mais parados, ou mais... Você acredita que pode, e aí é uma questão mesmo para um debatezinho assim, rápido, né? Fazer um filme etnográfico baseado em planos curtos, ou em montagem de planos curtos, né? Como é que é a sua experiência em cima disso? As imagens que você mostrou mais aqui são mais de planos mais longos, mais lentos, né? Mais exploratórios, vamos dizer assim. Você acredita que a gente pode fazer um trabalho com planos mais curtos? E deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Falei do processo de criação. E aí, sobre o seu trabalho mais recente, com a questão dos blogs, e ainda mais agora, durante a pandemia, a gente teve muito essa coisa das aulas remotas. E eu agora estou começando a estudar muito o que o pessoal está chamando, um chama de capitalismo de vigilância, outro capitalismo de plataforma, e me incomoda muito a questão dos algoritmos. E toda vez que a gente trabalha com blog, trabalha, sobretudo, se usar alguma coisa da Microsoft ou da Google, etc., a gente tem essa questão, né, que a gente está fornecendo dados, está fornecendo elementos para essa vigilância, ou para esse controle, ou para essa exploração de dados que a gente não sabe o que está passando. Como é que você lida com isso quando você trabalha com essas suas inserções, vamos dizer assim, no mundo da digital, né, dessas informações assim? Então, basicamente isso, né? A vantagem de a gente falar por último é que boa parte do que a gente quer falar os outros já tocaram, então a gente pode ser mais direto e contribuir mais para ouvir mais você do que falar. O áudio, Alice, seu áudio, querida. Apenas agradeci a participação do teu convidado e você tem o direito à réplica. Muito legal as perguntas, né? Porque as perguntas do Pedro vai direto para todo o the making, né? E, sim, eu concordo, muita interdisciplinar, não é? A questão da criação, veja só, como é que surgiu, né? Surgiu realmente a minha prática de utilizar, está lá no meu projeto, está lá na minha tese de doutorado. Eu toquei no assunto com a Adelso, que trouxe aquele dia do índio lá, que foi já um momento de eu querer registrar e querer trabalhar com imagem, e foi produzido um vídeo, né, que a gente não sabe, é como o TCC do Cararu, não sabe onde está esse vídeo, um dia pode ser até que apareça. Mas é interessante que no doutorado eu tinha já essa intenção de usar a câmera, eu fui toda equipada, eu fui com um Pocket PC para a área, com uma câmera mini DV, que eu andava com ela, e me lembra muito o McDougall, em conversas com o McDougall, que ele diz como todo mundo entende o que você está fazendo quando você vai trabalhando com antropologia visual, porque você está ali para filmar, para né, registrar. Então, eu andava com a câmera pendurada, me sentava, ligava a câmera e começava a conversar com as pessoas.
E Cornélia tocou num ponto que realmente é chave em todos esses contextos, indígenas, ayahuasqueiros, é essa afetividade que é estabelecida com as pessoas, que eu passo a não estar trabalhando, eu passo a estar me relacionando. Agora mesmo eu estou com padres e comadres, assim, pessoas maravilhosas, né? Com padrinho da minha filha, padrinhos da minha filha, indígena, né? Então, a gente passa uma relação de afetividade que se expande, né? E que tem a ver. E isso faz com que a gente, em campo, o antropólogo visual que está ali com a câmera, não está formulando uma pergunta. Muitas vezes, o Jonathan, que a gente trabalhou na pesquisa sobre internacionalização da ayahuasca, eu digo, Jonathan, vamos fazer o roteiro. Ele era todo certinho, mas quando ele olhava para a minha cara e dizia, professora, olha, teve uma vez que eu tive uma discussão com o mestre André, porque eu não consigo deixar de ser eu mesma, de ficar me controlando, porque eu devo, claro, questões éticas, eu procuro ser extremamente fiel, extremamente coerente, né? Mas eu não consigo, eu sempre cometi gafes, muitas gafes, principalmente na pesquisa com a ayahuasca, porque tem hora que não pode filmar, tem hora que pode, tem hora... E eu, naquela minha vontade de eternizar o momento registrado ali, de que está acontecendo, eu resolvia filmar. E cheguei a levar bailes. Mas isso fazia parte, não de me demitir, de me afastarem, do diálogo estabelecido, do que eu achava que podia ou que não podia, que era dito, entendeu? Então, Pedro, eu fui para Manchester mais de 36 horas de gravações, né? O ambiente do Santo Daime é um lugar que ainda hoje eu me sinto uma madrinha. Eu nunca me fardei no Santo Daime, mas pelo tempo de convivência, pela minha presença com a câmera, que eu botava na janela, deixava ligado e acontecia o ritual, nenhum problema em fazer registros. Já o Estrela Universal tinha pessoas de fora. Teve uma entrevista que eu fiz com uma pessoa que tem riquíssima francês, que tem um canal onde ele fala publicamente e tudo mais, que depois que ele fez a entrevista comigo, pediu para eu destruir a entrevista, com receio de ir para a mídia. Esse material que eu nem compartilhei com Estrela, nesse compartilhamento. E eu disse para ele, não se preocupe, isso não vai, de forma alguma, ser compartilhado, porque o que você falou foi tão legal, e realmente a entrevista dele tão legal, sabe? Então, o tempo de convivência, e essa pessoa que eu sou extremamente comunicativa, extremamente de lidar com as pessoas de forma afetiva, né? Então, as pessoas, de repente, e trabalhando com câmera, né, nos Cariri Chocó, naturalizaram o meu uso do gravador e da câmera. Não era um problema, mas também é um material que eu tive de destruir, eu não ia fazer nada com ele. As mulheres contando as situações sensíveis de experiências com reprodução e tudo mais, não era material para ser divulgado mesmo, né? Os xamãs, de alguma forma, também, não é? Mas, assim, a pesquisa com a ayahuasca já traz esse outro lado. Sim, aí a produção, o que é a produção? É eu me debruçar sobre o material que eu tenho e editar. Então, nunca foi um registro do que eu já tinha previsto e que ia fazer, entendeu? E o Bill Nichols, eu cito isso em vários momentos, extremamente inspirador, porque foi com Bill Nichols, pelaquela classificação que ele faz, né, dos diferentes tipos de documentário, que eu vi possibilidades de realmente criar, de realmente fazer o que eu quisesse, juntando dados. Por exemplo, você me deu agora a oportunidade de uma coisa que eu queria ter feito, que era... Espera aí um minutinho. Uma coisa que eu queria ter feito, eu vou compartilhar a tela novamente, só para vocês verem um pedacinho, não é, de um filme que eu fiz, que tem a ver com a análise que eu fiz refletindo sobre os filmes Love Is,
que primeiro eu não pude fazer, vejam só, eu fiz um que não foi autorizado, e eu explico, porque tem cena de nudismo, mas eu terminei fazendo um outro, que é esse. Love Is, by Samuel Widmer. Love is, therefore, it is here and now. Love is listening into the heart of things. Love sees, love is aware, love is stillness and... Eu intercalo nessa recitação uma fala dele, onde ele faz uma... And with ayahuasca, it's more like it takes you to another realm. Santa Aloysius is you go into what is here now, and with the other you go in another realm. Somehow like that. On the dream level. That's why we are. For us, it's always very difficult to when there is a lot of action in the rituals, because we are going away. Isso é dado etnográfico. I go away, the body lying on the floor, and I go to the universe and other realms, and then it's very difficult to sit on the chair and dance and sing, and because it takes me here, but the energy is so strong. Was go out and then it's Isso é dado etnográfico, entende? Deixa eu parar, compartilhar a tela. Para mim, isso é um dado etnográfico para alguém que estuda ayahuasca ter uma opinião de um psiquiatra suíço que trabalha com psicoativo, né? Que faz uma comparação entre Santo Aloysius e ayahuasca. Santo Aloysius é o codinome para uma substância que ele teve autorização na Suíça de utilizar terapeuticamente, LSD. Né? Ele faz essa comparação. E ela, a esposa dele, a Daniele, né, aquelas duas são as esposas dele, diz também o que é que acontece. Ou seja, quando diz, a gente não... Por isso que não dá para dançar, é a forma como eles experienciam uma substância psicoativa, num estado meditativo parado. Então, eles não entendem o Santo Daime dançando, cantando, quando estão consagrando a ayahuasca. Então, isso é um dado etnográfico para mim. É um filme científico, entendeu? E eu estou recitando uma poesia onde ele revela o que é o amor. Eu estou recitando em inglês porque eu encontrei a tradução em inglês, mas ele escreveu, ele fez em alemão. E eu lamento não ter tido ele recitando a poesia para eu colocar no filme traduzindo, da voz dele, né? Então, assim, eu lido com o material que eu tenho. E as possibilidades de fazer o filme, não é? Eu encontrei em Nichols, em Bill Nichols. O tipo de documentário é o mundo histórico, entendeu? Mas eu tanto tempo convivendo com as pessoas que elas me conhecem e sabem o que é que eu estou fazendo, como o McDougall diz, né? É mais interessante, o McDougall coloca, do que o antropólogo que fica ali fazendo anotação, que todo mundo começa a ficar desconfiado. O que esse cara está anotando aí? O que é isso? O que vai escrever, né? Você tem um papel muito claro ali, você está para filmar, para registrar, né? Agora, é como eu digo, dentro de uma situação tão sensível, aquele Pariká Rapé que você viu, a gente ali foi pós o ritual, estava todo mundo na força, não é? Eu ainda trêmula, porque tinha isso, minha mão fica tremendo quando eu tomo ayahuasca, né? Mas, assim, uma voz até dizendo isso, eu digo isso no filme, eita, para filmar, né? Então, é um contexto, né? E as pessoas à vontade, conversando, tomando... Aquilo ali, descontração, ninguém está representando nem simulando nada. A naturalização do uso, do registro, é pelo que vem o que eu estou fazendo ali, entendeu? Então, isso é muito legal. Eu acho que, agora, legal, mas ao mesmo tempo difícil, porque teve momentos de eu levar baile, de eu dizer, de pleno ritual, eu com Sandriana, dizer, eu não autorizei, o mestre André, eu não autorizei, desligue-se aí. Ele, certo, mestre, certo. Ou então, o mestre André se referia a cannabis,
de forma, não é, criticando. O Jonathan, que me conhece, né, sabendo minha opinião, disse, pronto, a professora agora vai falar. Aí eu digo, mestre, aí eu começo a arguir com o mestre em pleno ritual, dizendo, foi realmente a cannabis que você utilizou, você não utilizou outra substância, não, porque o pessoal do Santo Daime consagra, né? Aí, uma discussão em pleno ritual, quer dizer, um gafe, porque eu não me incorporo como uma antropóloga que estou ali passivamente recolhendo dados, eu interajo. Então, eu acho que Cornélia percebeu isso claramente e muito legal as suas perguntas, porque me deu essa oportunidade até de eu mostrar um pedacinho do Samuel Widmer, que assim, era um guru, né? Ele faleceu, ele morreu com o coração parando de bater quando ele estava dormindo. Eu cito como um exemplo extremamente interessante de um suíço que teve 11 filhos. Os suíços pararam de reproduzir, ele teve 2 esposas, cada uma 5 filhos, e ainda um filho antes de todos os 10. Quer dizer, algo extremamente interessante, trabalhando. Disse que entrou para fazer medicina, para psiquiatria, porque ele queria trabalhar com psicoativos, e uma pessoa que entendia, né, entende, então, e fazendo, participando, vindo ao Brasil, fazendo workshop e participando de rituais, né? Muito interessante, muito interessante. Então, é o meu guru nos psicoativos, Scott, é o Samuel Widmer, né? Bom, é isso, eu acho que tinha a dizer. Gratidão. Oh,